só vai começar depois que vocês aceitarem. Saudações a todos, aqui é o professor Marcelo. Estamos iniciando a aula de mentoria número 3 do curso Técnico Segurança e Trabalho, disciplina Legislação Aplicada à Saúde e Segurança do Trabalho. Estou aqui com alguns alunos da turma, participando do processo de mentoria, onde nós iremos estar dando continuidade ao conteúdo que foi dado na aula passada. Então, eu vou estar abrindo aqui a tela com o nosso conteúdo. Por favor, sinalizem caso vocês não estejam vendo. Todos estão vendo? Abram o áudio de vocês aí, por favor, e nos sinalizem. Estou vendo. Sim. A visão tá boa, né? Tá. Ótimo, ótimo. Então, gente, nós na aula passada, nós fizemos uma leitura geral do panorama das 37 normas regulamentadoras e agora nós iremos detalhar em alguns pontos que seguem no material da disciplina disponibilizado no site da escola. Falamos da diferença entre a portaria e a lei, né? A portaria que rege as condições para que as normas regulamentadoras venham a existir, a portaria 3.214 de 1978, né? Essa portaria, ela autoriza para que todas as empresas públicas e privadas que reconhecem trabalhadores como empregados, que essas normas elas sejam imperativamente implementadas nas empresas, tá? Empresas essas que podem ser públicas e privadas. Ah, professor, por que públicas e privadas? Porque tanto nas públicas como nas privadas, nas empresas privadas, o trabalhador ele pode ser reconhecido como empregado na forma da CLT. O que é CLT? É a consolidação das leis trabalhistas, né? Aquele enumerado de leis que acompanham os direitos e deveres da nossa carteira de trabalho e previdência social, a CTPS, tá? Então, para que o técnico de segurança do trabalho ele possa atuar, ele tem que trabalhar em empresas que reconheçam trabalhadores como empregados, né? Empresas que contratem pessoas por carteira assinada. Então, vamos lá as normas que estão presentes nessas empresas. NR1. O que é NR1? NR1 são as disposições gerais. Disposições gerais. Lembrando que, além desse, vou abrir um parênteses aqui, além desse conteúdo previsto no material da disciplina, de legislação aplicada, vocês podem pegar outros parâmetros legais das normas regulamentadoras no próprio Manual de Segurança e Medicina do Trabalho. Tem a versão impressa, como eu já falei para vocês, e tem a versão digital, que pode ser conseguida em PDF. Eu passei para vocês no grupo dos alunos a versão digital das normas de 2019, tá? Caso vocês queiram aprofundar a sua leitura, eu sugiro também ver esse arquivo do Manual de Segurança e Medicina do Trabalho. Mas vamos lá. Vamos começar a nossa leitura. Eu vou iniciar aqui alguns pontos e eu peço encarecidamente a companhia de vocês em outras leituras para podermos debater. Norma regulamentadora 1, disposições gerais. Esta NR trata das diretrizes básicas de medicina e segurança do trabalho e define competências de cada lado envolvido. Quem são eles? Empregadores, os donos das empresas, empregados, que são os trabalhadores, e o Ministério do Trabalho, que aqui ele representa como a sigla DRT. Anotem, DRT significa Delegacia Regional do Trabalho. É um dos órgãos que estão na pirâmide hierárquica do Ministério do Trabalho. Aqui no estado da Paraíba, nós temos a nossa DRT localizada ali próximo do Pavilhão do Chá, né, no centro da cidade, na cidade antiga. Nós, inclusive, fizemos visitas lá à DRT. Esse termo DRT,
ele também é conhecido como Superintendência Regional, para efeito de João Pessoa. A nossa DRT, que seria um ponto hierárquico dentro do Ministério do Trabalho, um ponto hierárquico abaixo, a nossa DRT estaria localizada em Campina Grande. Ah, professor, como é que funciona isso? Vejam só, o topo da pirâmide do órgão que fiscaliza empregados e empregadores situa-se em Brasília, né? Hoje o Ministério do Trabalho está localizado dentro do Ministério de Planejamento, Economia e Finanças, né? Antes era um ministério exclusivo, Ministério do Trabalho. Hoje o ministério ele é incorporado a outros ministérios, mas não perdeu a sua localização. O ponto máximo de fiscalização de empresas, empregadores e empregados é em Brasília. Logo abaixo nós vamos ter os estados federados, né? São 26 estados federados na República do Brasil. Aqui em João Pessoa, representando a Paraíba, é a Superintendência Regional. Logo abaixo nós vamos ter a nossa DRT localizada em Campina Grande. Abaixo dessa DRT, nós vamos ter as agências regionais do trabalho localizadas na cidade de Patos, Cajazeiras, Guarabira e Souza, tá? Mas por que isso, professor? Olha, vejam só, gente, se nós fôssemos para toda situação de não conformidade ter que entrar em contato só com Brasília, o fluxo de documentações, né, de programas a serem avaliados, de penalidades, seria muito grande, né? E aí, o que é que foi feito como uma estratégia? Foi feita a pulverização, né? Antes você teria que vir só a João Pessoa. Mas olha só, eu moro em São Mamede. São Mamede, se houve alguma não conformidade nas empresas de São Mamede, aquela empresa ou empregado, o trabalhador, caso ele venha querer fazer alguma denúncia de alguns maus tratos de trabalho, lá de São Mamede ele não precisa ir a João Pessoa para fazer isso. Ele pode ir a Patos. E de acordo com a magnitude desse processo a se investigar, pode-se finalizar na cidade de Patos ou pode ser encaminhado para a Delegacia Regional em Campina Grande, e se em Campina Grande não tiver musculatura, solidez para poder resolver a situação, é encaminhada a João Pessoa e até a última instância, que é em Brasília. Entenderam isso, né? Então, para efeitos de fiscalização, acompanhamento de todas as disposições gerais que envolvem trabalhadores e empregadores, o Ministério do Trabalho ele está pulverizado em Distrito Federal, Estado, capital e macro-regiões, de acordo com a situação geopolítica de cada estado. Ok? De maneira geral, podemos extrair dessa norma regulamentadora um documento importantíssimo, mas muitas vezes ignorados pelos empregadores, que é marquem como importante, que é a ordem de serviço. Eu saí aqui, mas eu volto. Tá? Ordem de serviço. Aqui, saí, mas eu voltei. Ordem de serviço. O que é a ordem de serviço? Ordem de serviço é uma autorização dada pelo dono da empresa para que um setor, uma máquina, um equipamento esteja devidamente autorizada, reconhecida como segura. Tá? Um setor fabril que foi inaugurado dentro da planta fabril, no galpão da indústria, ele passa por diversas auditorias, ele passa por investigações, ele passa por testes. E essas auditorias vão dar arcabouço, vão dar autorização para que as pessoas envolvidas no setor estejam devidamente autorizadas, tá? Isso é a ordem de serviço.
Quem emite a ordem de serviço? O dono da empresa. Tá? O documento ele é elaborado pelo SESMIT, né, pelo Serviço Especializado em Engenharia, Saúde, Segurança e Medicina do Trabalho, Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, é elaborado pelo SESMIT, geralmente pelo técnico de segurança do trabalho. Tá? O técnico de segurança do trabalho, para isso, ele tem que estar devidamente titulado, né, ter concluído seu curso, tem que estar devidamente registrado, no caso aqui em João Pessoa, ele tem que procurar a superintendência regional, lá próximo ao pavilhão do chá. E para quê? Para que ele possa assinar essa ordem de serviço carimbando com o seu número de registro. Depois que o técnico de segurança do trabalho faz toda aquela lista de verificação, todo aquele checklist, verificando que o setor, a máquina, o equipamento, né, o departamento, né, se ele está funcionando com todos os seus trabalhadores devidamente treinados, capacitados, ele encaminha a direção ao empregador e entrega esse documento para dar conhecimento. Todos os funcionários que vão operar aquelas máquinas, seja num canteiro de obras, seja na indústria, seja no hospital, numa ala de cirurgia, seja num comércio, num setor, por exemplo, na câmara frigorífica, todo aquele checklist ele tem que ser autorizado pelo dono da empresa. Uma vez autorizado, aquele setor ele funciona. Outra característica da ordem de serviço: um setor ele precisa passar por uma reforma. Ele tem que ser paralisado, tem que ter condições de segurança. Aí entra aí os equipamentos de proteção, tanto individual como coletivo, para que dentro da empresa aquela obra, aquela reforma, aquela construção seja efetivada, o dono da empresa tem que emitir também uma ordem de serviço, dando autorização aos profissionais cabíveis, dentro de condições de saúde e segurança do trabalho, para poder executar. Nenhum serviço de ampliação, de reforma, de construção dentro da empresa pode ser iniciado sem ter uma ordem de serviço. Aí vocês me perguntam: professor, então quer dizer que uma obra ela foi embargada porque ela não teve uma ordem de serviço? O CREA chegou, CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. O CREA chegou naquela obra e identificou que um setor estava fazendo uma laje de concreto sem a devida ordem de serviço da construtora, né, sem as condições de segurança. O CREA, em níveis de advertência, ela pode chegar advertindo verbalmente. Em posterior, caso persista, uma advertência por escrito, e se for de muita gravidade, pode acionar o Ministério do Trabalho para que auditores fiscais venham a penalizar aquela construtora. Caso isso venha a acontecer nessas magnitudes e não tiver uma ordem de serviço, a obra ela pode ser embargada. Mais para frente, na NR 2 e 3, nós iremos falar sobre embargo e interdição. Mas vocês entenderam o que é uma ordem de serviço, né? Abram o microfone de vocês e respondam, por favor. Entenderam? Sim. Entenderam? Acho que Gutenberg entrou também, não foi? Quem é que está na sala aí, no geral? Estou vendo eu e Felipe. Certo. Deixa eu colocar aqui vocês. Pronto. Vou voltar para a apresentação, tá? Conseguem ver ainda em tela cheia? Respondam, por favor. Deixa eu dar um zoom. Ficou melhor agora? Melhorou. Certo. Ó. Então ficou clara essa questão de ordem de serviço, né? A ordem de serviço é um documento emitido pelo dono da empresa para dar autorização a um serviço devidamente orientado
e feito por profissionais capacitados, tá? É um documento que dá ciência ao dono da empresa de algo que possa envolver riscos ao trabalhador, seja de adoecimentos, sejam de acidentes, tá? E que envolva o ambiente de segurança. E tá aí o texto embaixo, né? A ordem de serviço tem finalidade de informar o funcionário de maneira legal dos riscos pertinentes à sua atividade profissional e as medidas de segurança que serão tomadas para se evitar acidentes e doenças relacionados ao trabalho. Foi exatamente o que eu falei agora, né? Na NR1 tem também falando das responsabilidades, tanto do empregador como do trabalhador. Deixa eu ver se tem colocando aqui do trabalhador. Tem. Do empregador é o parâmetro legal 1.7. É 1.7, tá? Vamos à leitura. Primeira responsabilidade do empregador. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Elaborar ordem de serviço sobre segurança e medicina do trabalho, dando ciência aos empregados dos seguintes objetivos: prevenir atos inseguros do desempenho do trabalho. Vamos dar uma pausinha aqui. Olhem só como é importante esse parâmetro legal 1.7b. É de responsabilidade do dono da empresa elaborar a ordem de serviço e ele precisa dar ciência aos trabalhadores dos seguintes objetivos. Na ordem de serviço deve dizer quanto à questão dos atos inseguros desempenhados no trabalho. Vamos aí diferenciar duas situações: ato inseguro e condição insegura. O que é um ato inseguro ou que está relacionado ao ato inseguro? Ato inseguro está relacionado ao trabalhador. Quem comete ato... Tá alto aí, filha. Quem comete o ato inseguro é o trabalhador. Condição insegura está relacionado a máquinas, equipamentos e ferramentas. Ou seja, condição insegura está relacionado ao empregador. Quem oferece condições inseguras dentro da naturalidade é o dono da empresa. A condição insegura está associada a uma máquina mal construída, ou mal posicionada, ou mal protegida, a um equipamento, a uma ferramenta, tá? A um equipamento ou uma ferramenta. Acho que entrou alguém. Entrou alguém, não? Eu escutei um toquezinho aqui. Tem 5 pessoas participando, 1, 2, 3. Foi. Felipe entrou 2 vezes. Foi o que houve, Felipe? Tá caindo minha net, professor. Ah, bota uma pilhazinha alcalina aí. Ela vai ficar funcionando. Brincadeira, tá? Vamos voltar. Mas você tá me escutando, né, Felipe? Estou sim. Tá, vamos voltar lá para nossa apresentação. Tá. Conseguem ver em tela cheia? Conseguem ver? Respondam aí, por favor. Sim. Tá, beleza. Então vamos continuar. Consigo. Bacana. Estamos aí falando, Felipe, dos atos inseguros. Então, Felipe e Carlos, os atos inseguros, respondam. Os atos inseguros estão relacionados a que ou a quem? Pega minha água, por favor. Ao trabalhador. Exatamente. Quem comete ato inseguro é o trabalhador. E a condição insegura está relacionada a que ou a quem? As máquinas mal protegidas e o empregador. Exatamente. Máquinas, equipamentos, ferramentas, né? São condições inseguras. Tá ok? Vamos continuar. Na ordem de serviço, além de prevenir atos inseguros do trabalhador, também deve divulgar as obrigações e proibições que os empregados devem conhecer e cumprir. Ou seja, na ordem de serviço vai dizer o que tem que ser feito e proibir aquilo que possa ser inesperado. Também, na ordem de serviço, deve dar conhecimento aos empregados que são passíveis de punição pelo descumprimento de ordem de serviço. Ou seja, na ordem de serviço vai dizer a penalidade que pode acontecer caso o trabalhador desobedeça.
Também vai determinar os procedimentos que deverão ser adotados em caso de acidente do trabalho e doenças profissionais do trabalho. Quinto, adotar medidas determinadas pelo Ministério do Trabalho, adotar medidas para eliminar ou neutralizar a insalubridade e condições inseguras. O que é insalubridade? A NR15, em seu escopo inicial, em seu objeto inicial da norma, diz que insalubridade é toda condição que possa vir a causar adoecimentos ou riscos de acidentes ao trabalhador. Tá? A insalubridade, o termo insalubre, né? O prefixo in remete a não. Salubre, né? É uma palavra de origem latina, remete-se à saúde, e aí quando eu junto as duas, insalubridade remete-se à falta de saúde ou adoecimento. Já o termo periculosidade, que está previsto na NR 16, né, remete-se à morte. Um ambiente periculoso, um ambiente perigoso é um ambiente com fatalidades. Lá na NR 16, o foco da periculosidade são os trabalhadores que possam perder suas vidas devido a explosões, devido a choques elétricos, quedas, tá? São situações que passam do nível de adoecimento e risco para morte. Por isso que dá o termo periculosidade. Tá? Na ordem de serviço deve informar agora aos trabalhadores os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho, os meios de prevenir e limitar tais riscos e medidas adotadas pela empresa. Quais serão os meios, né, para prevenir e limitar os riscos? O que é que nós podemos utilizar como termo técnico aqui para meios que vão limitar os riscos? São os usos de equipamento de proteção coletiva, EPC, e equipamento de proteção individual. Lembrando que para ambos os casos, o trabalhador ele deve estar devidamente treinado, capacitado, para compreender o uso do EPI e compreender a habilidade ou o raio de ação que um EPC vai estar protegendo. Também deve informar os trabalhadores os resultados dos exames médicos e dos exames complementares diagnosticados aos quais os próprios trabalhadores foram submetidos. Deve falar também dos resultados das avaliações ambientais realizadas no local de trabalho. Avaliações ambientais é o levantamento dos riscos. Lembrando que nós temos 5 tipos de riscos ambientais muito bem definidos. Quais são? Abra o microfone aí. Carlos e Felipe, por favor. Carlos, primeiro risco ambiental que nós podemos avaliar, diga aí. Quer dizer o nome dos riscos ou... Isso, o nome dos riscos. Só os riscos, sem falar dos seus agentes. Risco... Risco físico... Químico e biológico. Risco físico, risco químico, vai lá. Biológico, tem mais 2. Ergonomia, riscos ergonômicos e riscos de acidentes ou riscos mecânicos, né? Tem que ser avaliados esses 5 riscos. Tá ok? Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança do trabalho. Quem são os representantes dos trabalhadores que fiscalizam a questão de segurança e medicina do trabalho dentro da empresa? Quem são esses representantes? Os técnicos de segurança do trabalho? Também, mas tem um nível abaixo que começa com essa fiscalização. Quem é que faz isso? Quem são os representantes dos trabalhadores? Os próprios funcionários da empresa. Eles têm uma atribuiçãozinha ganha de ano em ano. Quem são essa turma? É a CIPA, É a CIPA. Exatamente. Representantes dos trabalhadores que acompanham a fiscalização é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tá?
Tem outras pessoas que fazem isso também, como, por exemplo, os brigadistas socorristas, a brigada de incêndio, também são representantes dos trabalhadores. Ou seja, durante uma ordem de serviço, de acordo com a magnitude do risco que vai ser envolvido, eu posso, além de ter o SESMIT representado pelo técnico de segurança do trabalho para acompanhar a fiscalização, como posso ter cipeiros e, de acordo com a magnitude, bombeiros civis ou brigadas de incêndio de prontidão, caso venha a acontecer algum sinistro. Lembrando que o sinistro é uma situação de acidente indesejada não prevista, né? Não prevista, por isso que se chama sinistro. De acordo com a magnitude dessa ordem de serviço, essa turminha aí vai estar presente. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Respondam, por favor. Não. Pronto. Então vamos continuar a nossa leitura. Felipe, por favor, continue aí num parâmetro legal 1.8. 1.8? Isso. Cabe ao empregado. Leia para a gente, por favor. Cabe ao empregado cumprir as decisões legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho, inclusive as ordens de serviços expedidas pelo empregador. Pronto. Aí você pode perguntar. Aí, escuta aí você pode me perguntar, professor, é obrigação do empregado cumprir as disposições legais previstas na ordem de serviço. E se o trabalhador não cumprir? Responda, o que é que pode acontecer? Penalidades. Ele pode ser advertido verbalmente, caso persista, advertido por escrito, de acordo com a gravidade do seu não cumprimento, ele pode ser suspenso do trabalho, e se houver uma influência que esse descumprimento do trabalhador venha a prejudicar terceiros, ele pode ser demitido por justa causa ou até ir a tribunal, se por acaso vier a caracterizar um crime. Vocês vejam o poder de uma ordem de serviço. O poder de uma ordem de serviço que pode acarretar ao empregado. Continue, Felipe. Letra B. Usar o EPI fornecido pelo empregador, submeter aos exames... Calma, pausinha. Usar EPI fornecido pelo empregador. Lá na ordem de serviço vai estar listado todos os equipamentos que o trabalhador terá que utilizar para executar a ordem de serviço. Entra na mesma magnitude. O trabalhador não utilizou o EPI, ele se negou a utilizar o EPI. Ele vai ser orientado, mais uma vez. Olha, você está vendo que na ordem de serviço aqui exige a utilização desses EPIs, capacete, luva, máscara, touca, o que for. Você não está usando, coloque de volta. Essa voz é do técnico. Essa voz é do técnico de segurança do trabalho, que fiscaliza a ordem de serviço. E aí, o que é que o técnico pode fazer? Ele pode deixar um membro da CIPA ou um brigadista socorrista orientando ou então monitorando. Caso o cara venha tirar um EPI, o cipeiro ou o brigadista, ele pode dizer ao técnico, fulano tirou o capacete. Fulano tirou o capacete e eu vim aqui cabuetar. É cabueta mesmo. Porque é uma equipe que está trabalhando ali em prol da saúde. Porque aquele cara que não usa o capacete, mesmo que ele não venha prejudicar ele pode prejudicar outra pessoa. Que a gente chama dano a terceiros, né? Prejudicar si ou a outrem. Danos a terceiro. E aí cabe advertências, suspensões, e de acordo com a magnitude, até a demissão do trabalhador, ele não venha utilizar o EPI dentro de uma ordem de serviço. Entenderam? Sim. Continue, Felipe. Submeter-se aos exames médicos previstos nas normas regulamentadoras. Colaborar com a empresa... Segura. Calma, Felipe. Submeter aos exames médicos previstos na norma regulamentadora. Qual é a norma regulamentadora? Né? Nós revisamos isso na aula passada. Qual é a norma regulamentadora que cuida dos exames médicos? Meio ponto na média aí para quem acertar. É a 26. É o controle médico ocupacional?
calma aí, vamos por partes. O Carlos, ele disse que é a 26. Qual é a 26, Carlos? É referente à saúde. Eu falei assim porque eu me lembro que o senhor falou dessa norma na última aula. Certo, mas eu falei que tinha uma norma que ela cuidava do monitoramento dos exames médicos, das consultas, das fisioterapias, das visitas agendadas aos médicos. Tenho, inclusive, um programinha só para isso, desenvolvido para cada trabalhador dentro de sua função. Não é a 26. Qual é, Felipe? A 7. Qual que é a 7? Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Exato, é o PCMSO. Carlos, a 26, ela cuida das condições de higiene, não é? Cuida das condições de higiene. Poderia ser respondido, inclusive, a 32, mas a 32 é para estabelecimento de saúde. Mas a que cuida realmente dos exames médicos previstos para os trabalhadores dentro dos seus setores, dentro da periodicidade, é o PCMSO. Programa de Controle Médico de Saúde. A 26 é sinalização de segurança. A 26 é sinalização. Eu acho que é a 24, não? 24 é a 24? Nos locais de trabalho. A 24. 24. Deixa eu abrir aqui. Condições sanitárias. Exatamente, condições sanitárias. A 26 é sinalização. Tá bom? 24 é condições sanitárias, 32 é a norma que cuida da saúde dos estabelecimentos de saúde, hospitais, clínicas, e a 7 é o PCMSO. Tá ok? Continue, tá, okay. Felipe. Letra D. Colaborar com a empresa na aplicação das normas regulamentadoras. Certo. E na outra folha? Constituir ato faltoso a recusar injustificada do empregador ao cumprimento do disposto no item anterior. Pois é. Ato faltoso que cabe punição caso o trabalhador se recuse sem justificativa o cumprimento desse item anterior. Inclusive, abrindo aqui a norma regulamentadora número 1, se você for no item 1.8.1, constitui de ato faltoso, recusa justificada o cumprimento disposto no item anterior, cabe inclusive penalidades, né? Penalidades judiciais. Tá certo? Alguma dúvida sobre a NR1, pessoal? Não. Importantíssimo. Ó. Lembrando que a NR1 ela vai aumentar, ela vai ganhar mais literatura, ela está sendo revisada pelo Ministério do Trabalho. Em 2021 nós vamos ter um novo contexto. Nós estamos sabendo que as normas regulamentadoras estão sendo revisadas. Eu até enfatizei na aula passada algumas normas. A 1, a 7, a 9, a 12, a 17, a 33, a 35, a 4, a 5, né, todas essas normas elas estão passando por revisões, modificações. E a 1, como é uma norma importantíssima, né, é o cartão de visita das NRs, não poderia estar de fora. Vamos continuar a nossa leitura. Vamos lá, Carlos. Por favor, continue aí falando sobre a inspeção prévia, NR2. É facultado a todo empreendimento, antes de iniciar suas atividades, solicitar ao órgão do Ministério do Trabalho, em Campinas, a DRT, que realize uma inspeção prévia do prédio e das instalações, máquinas e condições gerais de trabalho, para que seja informado sobre todas as normas regulamentadoras que incidiram sobre sua atividade. Olha só, deu uma pausinha aí. É facultado a todo empreendimento, antes de iniciar sua atividade, solicitar ao órgão do Ministério do Trabalho, em Campinas, a DRT, que realize uma inspeção prévia do prédio e das instalações, máquinas e condições gerais. O que significa isso, hein, gente? Como ele fala de inspeção prévia? Eu vou ler aqui o item 2.1 para vocês entenderem.
Olha só o que é que diz na norma regulamentadora. Todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas atividades, deverá solicitar a aprovação de suas instalações ao órgão regional do Ministério do Trabalho. Olha só que contraditório, né? Sabe o que é que acontece aqui, pessoal? Sabe o que é que acontece aqui? Esse material que está disposto aqui no conteúdo de vocês está desatualizado. Desatualizado. Olhem no verso ou no início da apostila de vocês. Procurem pelo ano de impressão desse material. Procurem e me digam bem rapidinho. De que ano é? Tem logo no início. No rodapé. 2017. Oi? Pois é, está a data de impressão, né? É. Pois é. Que ano nós estamos? 2020. 2020. Tá vendo? Então muita coisa acontece, né, Felipe? Digamos que 3 anos de atraso, né? De atraso. E 1 ano de atraso já é muita coisa. 1 mês de atraso já é muita coisa. Nesse ano de 2020, muita coisa está acontecendo com as normas regulamentadoras. Muita coisa. Muita coisa mesmo. E para mim, como professor, eu fico arrancando os cabelos. Porque a gente precisa estar sempre se atualizar para não estar passando informação errada para o aluno. A gente que participa de lives, de compartilhamento de informação, se a gente não passar uma informação atualizada para vocês, eu vou estar ensinando errado. Então, eu peço a vocês que desconsiderem esse primeiro parágrafo que está aí no texto e considerem o parâmetro legal 2.1 da inspeção prévia, que diz o seguinte: todo estabelecimento novo, antes de iniciar a sua atividade, olha que o verbo mesmo sendo no futuro, mas é imperativo, deverá solicitar, ou seja, não é facultado, é obrigatório. Deverá solicitar a aprovação de suas instalações a quem? Aqui a apostila está dizendo em Campinas, né? Campinas é São Paulo. É como se a apostila tivesse sido feita só para a instituição lá de Campinas. Faltou um pouquinho. Peço perdão aí se vocês estiverem achando chato, mas faltou uma revisão aqui de edição. Né? Como se a apostila tivesse feito só para os estudantes lá de São Paulo. Mas isso. As empresas elas devem solicitar ao órgão do Ministério do Trabalho do Estado. Vou puxar aqui para a nossa situação da Paraíba. Se a empresa ela estiver iniciando sua atividade, por exemplo, em Bahia, qual é a cidade que ela deve procurar um órgão do Ministério do Trabalho? Respondam para mim. João Pessoa. João Pessoa. Se ela estiver iniciando uma obra lá em Puxinanã, ela tem que procurar em que cidade um órgão do Ministério do Trabalho? Quero ver quem conhece a cidade da Paraíba aí. Campinas ou... Campinas não, Campina Grande. Campina Grande. Patos já é uma agência regional. Se tiver uma obra sendo iniciada, inclusive Patos, né? Como é que chama, Lézia? A Morada do Sol, é? Pronto. Lá na Morada do Sol, que se brincar, daqui a um tempo tá nevando lá, porque lá não é quente não, molesta. Se amostra, né? Mas se for lá em Marisópolis, que é distrito de Souza, procura em Souza. Se for lá em Cachoeira dos Índios, procura... Cachoeira dos Índios é Ceará? Cachoeira dos Índios é Paraíba, né? Cachoeira dos Índios é no chifre lá do mapa, né? É a última cidade ali, perto de Triunfo, Iraúna, né? Se for lá em Cachoeira dos Índios, procura Cajazeiras, tá? Para o quê? Para solicitar ao órgão do Ministério do Trabalho uma inspeção prévia. Tá claro isso, pessoal? Tá claro. Sim. Tá claro, né? É obrigatório, não é facultado não, é obrigatório que as empresas, para iniciar sua atividade de inauguração, de reforma, de criação de um novo setor, né, uma ampliação na parte de infraestrutura,
é obrigatório que a empresa solicite uma inspeção prévia do Ministério do Trabalho. Claro que antes que o Ministério do Trabalho chegue, o SESB da empresa, junto com a CIPA, junto com os brigadistas socorristas, irão fazer todas as análises de riscos, né? Nós sabemos aí que temos as análises prévias, a APR, nós temos o ORIF Checklist, que são a lista de verificação, onde você faz perguntas, né? E se isso acontecer? E se fulano adoecer? E se algo não acontecer? Né? São as ferramentas de análise de riscos. Depois que tudo tiver arrumadinho, tiver tudo enfeitadozinho, tudo cheirosinho, limpinho, aí você agenda uma visita com o Ministério do Trabalho, para o Ministério verificar se ainda há alguma não conformidade. Se tudo estiver certinho, o Ministério do Trabalho ele vai laudar, ele vai emitir um laudo técnico aprovando aquele equipamento, aquele setor, aquela ala da indústria, aquele condomínio, aquela casa, o que for. Ele vai autorizar perante a inspeção prévia. Lembrando que quem faz a inspeção prévia são os auditores do Ministério do Trabalho e Emprego. Tá claro isso, pessoal? Tá. Continue aí, Carlos, a leitura, por favor. O atendimento a essa norma é facultativo. No entanto, após iniciadas as atividades, o empresário não poderá alegar ignorância a quaisquer itens das normas regulamentadoras. Continue. Justamente por ser facultativo, a imensa maioria das empresas abre mão dessa importante oportunidade de criar um vínculo com os fiscais de trabalho. Pronto. Esse termo aí, corta aí seu áudio, por favor, Carlos, está dando microfonia, por favor. Obrigado. Esse termo aí que ele diz aí, ó, o atendimento a essa norma é facultativo, está lá no parâmetro legal 2.5, anotem, por favor. É facultado às empresas submeter à apreciação prévia do órgão regional do Ministério do Trabalho os projetos de construção e respectivas instalações. Tá? Ele diz que é facultativo apresentar esses projetos, mas a inspeção prévia em si, ela deve ser solicitada pelos donos da empresa para que o Ministério do Trabalho faz. E olha só o que acontece. Logo após essa inspeção prévia, lá no parâmetro legal 2.2 diz o seguinte: o órgão regional do Ministério do Trabalho, após realizar a inspeção prévia, emitirá o certificado de aprovação de instalações, o que ele chama de CAI, Certificado de Aprovação de Instalações, conforme modelo em anexo. Aí lá na norma, impressa ou no PDF, vocês vão ver o modelo da CAI. Né? Ele vai fazer toda a informação, CAI, número tal, vai dizer que o delegado do trabalho, né, diante do que consta no processo, na delegacia regional, porque é aberto um processo, né, o fiscal do trabalho ele já vem com essa informação, em que é interessada a firma, aí coloca o nome da firma. Resolve expedir, apresente CAI, certificado de aprovação de instalações, para o local de trabalho, sítio na cidade, número tal, logradouro, né? Nesse estado, neste local serão exercidas atividades. Aí ele vai detalhar quais são as atividades. Por no máximo, tantos dias, por no máximo de tantos empregados. A expedição do presente certificado é feita em obediência ao artigo tal 160 da CLT, em redação dada pela Lei 6.514, né, que nós já falamos, que é a lei que aprovou os termos de higiene e segurança do trabalho para medicina e segurança do trabalho, devidamente regulamentada pela NR2, portaria 35 de 28 de dezembro de 83, e não se isenta a firma de posteriores inspeções, a fim de ser observada a manutenção das condições de segurança de medicina do trabalho previsto na SNR. Nova inspeção deverá ser requerida nos termos do parágrafo 1º, citado do artigo 160 da CLT, quando ocorrer modificações substancial
nas instalações e ou em equipamentos do seu estabelecimento. Quem é que assina? O diretor da divisão ou o chefe da seção de segurança do trabalho, que pode ser, de acordo com... Ô, Felipe, eu vou pedir que você que só mute aí um pouquinho, que a tua cracatua está querendo participar da aula. Tá. Mute aí, por favor. Daqui a pouco eu lhe chamo para abrir o microfone. Obrigado. Quem é que assina essa CAI, esse certificado de aprovação de instalação? De acordo com o dimensionamento do SESMIT, tu vai ter o profissional de maior hierarquia. Se você tiver, por exemplo, no SESMIT da empresa, um engenheiro e um técnico, quem assina essa primeira parte da CAI é o engenheiro. Se tu tiver só o técnico assina. Se tu tiver um técnico e enfermeiro do trabalho, o técnico assina. Se tu tiver um engenheiro e um médico do trabalho, o engenheiro assina. Porque a CAI está relacionada à obra, à infraestrutura. O médico, ele responde pela parte da saúde. Tá certo? Ah, professor, e se não tiver ninguém do SESMIT? Com certeza vai ter CIPA. E aí quem assina é o presidente titular votado, né? No caso, o vice-presidente, porque o presidente ele é indicado. O vice-presidente, que é o primeiro lugar votado dos titulares, ele assina a CAI. E logo ao lado, quem vai dar lavra, né, que vai lavrar esse documento, é o delegado regional do trabalho, ou se for em situações marítimas, do trabalho marítimo. Vai pegar as informações da empresa, a razão social, CNPJ, o endereço, CEP, telefone, qual é a atividade principal, e aí a atividade principal, eu volto para as disciplinas que nós demos anteriormente, a atividade principal, ela está relacionada ao CNAE, C-N-A-E, né? Que é o Cadastro Nacional da Atividade Econômica, está relacionada ao CNPJ da empresa. Ah, professor, eu não sei qual é o CNAE da empresa. Vai lá no RH, vai lá no departamento pessoal, pede ao RH a carta de CNPJ da empresa, para ver qual é que é a atividade principal ou atividade primária que a empresa desenvolve. E aí lá vai estar dizendo qual é essa atividade principal. Está relacionada ao CNAE da empresa. O número de empregados previstos, quantos homens, quantas mulheres, os maiores, se tiver de menores homens, os maiores, e se tiverem de menor, mulheres. Data-se e coloca-se o nome legível do nome do empregador. Lá no final, a CAI ainda recebe a assinatura do dono da empresa. Tá certinho? Ou seja, é um documento importantíssimo. Importantíssimo. Lembrando que a CAI, o Certificado de Aprovação de Instalação, ele deve ser feito novamente toda vez que o setor, o empreendimento, a construção tiver alguma mudança substancial. Tiver alguma mudança substancial dentro do seu layout. O meu envase lá da minha indústria de bebidas deixou de ser envase em garrafas PET para garrafas de vidro. Mudou completamente o fluxo de produção. Ah, professor, mas é o mesmo produto. É o mesmo produto, mas a embalagem mudou. É uma embalagem que recebe outro tipo de reciclagem. É uma embalagem que tem uma variação de temperatura, que pode modificar a característica dos EPIs. É um material que vai usar outros tipos de tinta, outros tipos de rótulo, outros tipos de tampas. Ou seja, tem que passar por uma nova inspeção prévia, tem que ser feita uma nova documentação. Tá claro, pessoal? Abram os microfones de vocês aí. Tá, professor. Olha, por hoje nós vamos parar por aqui, tá? Nós vamos parar por aqui. Deixa eu parar a minha aqui, apresentação. Parei. Nós vamos dar uma pausinha aqui, né? Já chegamos aí numa nossa 1 hora aí de mentoria. Dava até pra gente fazer um negócio bem longo, né, Felipe? Porque é uma condição bacana, né? É um material gostoso, né, de se ver, né? Só que a nossa parceria por mentoria é de 1 hora, tá? É que nem psicólogo. Você quer falar um bocado de coisa psicólogo, mas ele corta logo e diz, ó, é 1 hora. A sessão é 1 hora, né? Se quiserem outras situações, solicitem, né? A instituição, Grau,
1 hora é pouco, vamos aumentar para 2, mas aí é preciso que essa tela aqui esteja cheia, né? É importante a gente dar magnitude a isso aí, senão fica somente para tirar dúvidas. Lembrando que a mentoria não é uma aula, a mentoria é para que vocês tenham estudado o conteúdo passado e que a gente fique num bate-bola aqui, tirando dúvidas, participando, né? Coagindo nesse sentido, tá? E aí eu peço encarecidamente que reforcem, né? A experiência que vocês tiveram agora, ninguém tira. Experiência pessoal de vocês. Vocês estão partindo na frente com essas informações, com esse conhecimento, para ter um diferencial no mercado de trabalho, tá? Isso ninguém rouba de vocês. Aí você pode até se perguntar, mas professor, você está pedindo para eu aumentar a minha concorrência, chamar mais colegas? Não é assim. Lembre que no crescimento profissional, nós precisamos ter parceiros, precisamos trabalhar em equipe, ampliar o nosso network. Quanto mais a gente conseguir aumentar esse ambiente nosso, com mais visibilidade, mais vocês terão oportunidades, né? Lembre que essa palavrinha networking ajuda muito, né, a vocês ampliarem as oportunidades para vocês, tá ok? Eu vou deixar aqui em aberto para os colegas falarem do que vocês acharam da mentoria hoje, quais os pontos positivos, quais os pontos negativos, tá? Fiquem à vontade aí para vocês, o espaço aberto para vocês, sugestões, críticas, se não gostaram, se gostaram, o que é que tem que melhorar, o que tá bom para a gente poder manter. É importante esse feedback aí para a gente poder estar dando continuidade ao trabalho. O Felipe, ele já abriu o microfone, eu vou pedir para que ele fale aí o que ele quiser. Não, eu não tenho nada para questionar, não. A gente não... Eu acho que eu e o Carlos, a gente não tinha... Mas é bem Felipe, o teu áudio cortou. Repete, por favor. Eu tô falando, eu não tenho o que reclamar da matéria, não. Eu e o Carlos, a gente não pegou essa matéria. Ela no começo do curso, né? Acho que quando eu comecei o curso foi a última matéria, eu acho, do módulo, né? Mas é bem produtivo ela. A gente pode continuar com essa batida, né? Pode, sim. Eu agradeço por sua presença. Espero que a gente possa estar junto aí nos próximos encontros, Felipe. Certo, professor. Carlos, abre o seu microfone aí, por favor. A palavra está com você. Eu não tenho muito que reclamar, pontos negativos não. Só apenas agradecer por essa oportunidade, porque é um tempo difícil da gente estar estudando, mas graças a Deus a gente está nesse foco, né? E dizer também que eu estou com muita saudade do pessoal, agradecer ao senhor, professor, pela disponibilidade, grau técnico. E é isso aí, foco, né? A gente chega lá, se Deus quiser. Tem alguma coisa para poder melhorar, Carlos? Alguma coisa que você possa me dizer? Ou nesse perfil a gente pode continuar? Então, para mim está tranquilo. Se tiver alguma coisa eu falo, com certeza. Até porque também é um assunto novo para mim. Entrei agora em dezembro e estou só aproveitando mesmo. Beleza. Seria interessante que fosse aproveitado realmente como disciplina, né? Como disciplina, porque vocês estão cursando e era um tempo realmente poderia ser utilizado para histórico, né? Mas para isso é aquela coisa que eu falei, é importante que haja fluxo, né? Havendo fluxo, havendo presença de demais, é algo a ser reavaliado, tá bom? Eu agradeço a vocês, tá? A gente tem um novo encontro, acho que sexta, eu não sei ao certo, se não for na sexta, na segunda. Tá anotado aí, né, Carlos? O nosso próximo encontro? É dia 22, professor, segunda-feira. Então é segunda, não é? Ótimo. Então a gente se encontra segunda-feira. Eu vou estar dando essa mesma aula à noite, às 8 horas, para a turma da noite. Tá? Caso vocês queiram ver de novo ou passar para os colegas, eu deixo o link também no grupo do WhatsApp da manhã.
para que vocês possam acompanhar, possam até aconselhar o pessoal que perdeu a aula de hoje, da mentoria, vocês podem acompanhar no turno da noite, o professor Marcelo pode estar disponibilizando, tá certo? Forte abraço a todos, Deus abençoe, com saúde, façam o certo, fiquem bem, e a gente faz boa fé aí para que esse momento passe logo e a gente possa se reencontrar para dar continuidade aos nossos trabalhos, tá bem? Um abraço fraterno a todos vocês. Amém. Igual, professor. Até mais. Até mais. Com Deus.